E o ex-presidente Lula participou nesta tarde do programa Hora do Rango, da Rádio Brasil Atual. Foi uma conversa descontraída sobre música, futebol e também política. Vamos receber hoje um artista novo que está começando a carreira agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem-vindo! O ex-presidente Lula chegou à Rede Brasil Atual sorridente e fazendo piadas. E foi assim que começou o bate-papo de 2 horas com o jornalista Oswaldo Luiz Colibri, no programa Hora do Rango. Agora, presidente, o senhor está reclamando que aqui na Hora do Rango a gente precisa ter mais comida. Agora chegou um pãozinho de queijo. E é verdade que no café com o presidente não tinha café também? Não tinha café. É assim, a Hora do Rango não tem comida, café com o presidente não tem café, e assim vamos. Descontraído, Lula falou sobre música, contou um pouco sobre sua infância e relembrou sua primeira campanha para presidente da República, em 1989. Eu descobri, depois de fazer a campanha, que foi a campanha mais emocionante de todas que eu participei, de que não era possível que um candidato a presidente não conhecesse o Brasil. Então eu resolvi conhecer o Brasil nas suas entranhas e resolvi fazer as caravanas da cidadania. E foi isso que me deu muita garantia de que a solução dos problemas do Brasil eram mais fáceis do que a elite brasileira disse durante 500 anos. Ou seja, eu, depois das caravanas, me convenci que a hora que a gente conseguisse colocar o povo dentro do orçamento da União e ele pudesse deixar de ser um coadjuvante e passasse a ser sujeito da história, o próprio povo se encarregava de começar a mudar a história desse país. O ex-presidente comparou os tempos atuais com a ditadura militar. É um tempo de quase que uma ditadura que nós estamos vivendo hoje, um Estado quase que policial. E uma intolerância de uma parte da sociedade. Lula também falou da importância dos movimentos sindicais neste tempo de crise política e econômica. O movimento sindical hoje não é um movimento sindical só de protesto como no meu tempo, que era necessário. O movimento sindical hoje tem mais competência técnica, tem propostas, sabe, elabora melhor. E eu acho que vocês vão ter que continuar fazendo, Wagner, o que vocês estão fazendo, porque você sabe que o sindicato só será forte se tiver emprego, se tiver salário, se tiver crescimento econômico. Então, é quase que uma obrigação do movimento sindical brigar para que a economia brasileira volte a crescer. Ele ainda ressaltou a importância da educação para o futuro do país. Eu vejo o governo Temer com aquela medida, aquela PEC que limita os gastos, limitar o investimento em educação. E se você limita o investimento em educação, você está fazendo com que o Brasil seja eternamente um exportador de commodities, não um exportador de conhecimento ou inteligência. E, sobretudo, sabe, quando faz uma reforma no ensino técnico, tirando matérias e diminuindo a qualidade do ensino para uma juventude que precisa cada vez mais estar qualificada para poder ter chance de ter seu primeiro emprego. O ex-presidente Lula também conversou com a TVT e falou sobre as reformas trabalhista e da Previdência. Para ele, o que o governo Temer está propondo não são reformas, são demolições que vão trazer a escravidão de volta ao Brasil. Não é reforma, é uma demolição dos direitos conquistados pelos trabalhadores na metade do século XX. A gente não pode aceitar isso e muito menos aceitar que mexa na Previdência tentando jogar, sabe, a responsabilidade da falência do Estado brasileiro em cima dos trabalhadores. Segundo Lula, os pobres são tratados como números e não seres humanos e tem aumentado a quantidade de pessoas vivendo nas ruas. A gente não estava vendo mais no Brasil criança pedindo esmola na rua. A gente não via mais, ou seja, e agora voltou ao semáforo, você vê criança pedindo esmola, você vê aumentando o número de pessoas de rua. Por quê? Porque você tem, sabe, 15 milhões de desempregados, porque você tem a economia, sabe, decrescendo, porque você tem a renda dos trabalhadores decrescendo. Ou seja, e isso significa mais pobreza, mais miséria. Lula ainda comentou o crescimento de 58% no desmatamento da Amazônia em 2016, segundo estudo da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por conta disso, o Brasil corre o risco de perder da Noruega o financiamento que recebe para a proteção ambiental.
está aumentando a irresponsabilidade do que desmatam e está aumentando o desgoverno no país. Porque nós tínhamos assumido o compromisso em 2009, quando nós fomos na COP15 em Copenhague, que nós iríamos diminuir o desmatamento no Brasil, assumimos compromisso, fizemos lei, aprovamos lei. Portanto, o Estado tem todo o mecanismo de proibição do desmatamento no Brasil.